Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar início aí às funções trigonométricas, né? Eu pensei com o Marlos, quando a gente retornar para a semana presencial, a gente vai dar a pedido, alguns alunos pediram para recordar essa parte, a trigonometria, né? Fazer uma recordação aí, que eles têm dificuldade, tá? Então, hoje a gente vai ver aqui, inclusive a questão do ano passado, né? Eu coloquei aqui para a gente trabalhar. Então, quando a gente trabalha uma função, quando a gente estuda uma função, o que é necessário? Vamos lá, a gente estudou todas esse ano. Conhecer a lei de formação, tá? O que mais? Conhecer o gráfico e conhecer o domínio à imagem, né, pessoal? Então, isso aí é que é o necessário para que a gente conheça uma função. Tá certo? Então, Me mande a cópia da procuração que tu tem aí. não, Tá, só um minutinho, pessoal. Tá aqui, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos ver a função seno, tá? Primeira coisa que eu tenho que conhecer é a lei de formação, tá certo? Essa é a lei de formação da função seno. Ó. F de x é igual a mais b seno de c mais kx. Professor, é obrigado a ter todos esses parâmetros, A, B, C e K? Pessoal, é obrigatório esse B, ele tem que ser diferente de zero, e esse K, tá? O A e o B, às vezes, podem ser ou não iguais a zero, tá certo? Então, o que o Enem trabalha, né? Como o Enem trabalha nos últimos anos e como ele trabalhou a cada ano. Ele trabalhou aquela história do máximo e mínimo, às vezes ele trabalha essa noção aí de máximo e mínimo, e também, ultimamente, ele tem trabalhado, pessoal, os valores, esses valores aqui, ó, que são chamados de parâmetros, para o aluno obter esses valores. Então, o que é importante aqui para nós, na lei de formação? Saber o que significa cada variável dessa, A, B, C e K. O que elas influenciam na função, como ela se comporta, o que ela altera o que na função. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Ó. Então, quais são os parâmetros? O A e o B. Professor, o que o A e o B vai influenciar? Eles modificam, pessoal, eles alteram o que? A imagem, certo? Eles modificam a imagem. Aquela história do máximo e do mínimo, tá? Que a gente vai ter que ver isso aí. O C, que é esse termo aqui, ó. Esse C, ele vai alterar o posicionamento em relação ao eixo X, olha. Certo? Ele vai alterar as abscissas, certo? O posicionamento das abscissas. Então, ele modifica as abscissas. No caso, os valores de x, né? E o k? Esse k, que multiplica a variável principal, pessoal, ele vai modificar o período, certo? A gente vai ver o que é esse período. Ele modifica o período da função periódica. Então, porque todas as funções trigonométricas, elas são periódicas, elas são repetitivas. Elas vão, ó, atinge o máximo, depois atinge o mínimo, e faz esse movimento repetidamente, né? Por isso que elas têm um período, tá? Aí nós vamos analisar o que vem a ser o domínio. O domínio são os valores que eu posso atribuir a esse x, tá? Aí eu pergunto a vocês, o seno, pessoal, tem alguma restrição? Existe algum valor que eu possa atribuir a x que você diz, professor, esse valor, o seno não vai existir, né?
Então, não existe qualquer valor, pessoal, que eu atribua ao x, vai existir um seno, tá? Então, sempre o domínio vão ser quem? Todos os reais. Eu não vou ter restrição para esse x. Já a imagem, o que que nós vamos ter, ó? Nós sabemos que o maior valor que o seno assume, nós já estudamos isso, é 1, e o mínimo é menos 1, né? Então, nós sabemos disso aí há um bom tempo, já desde o início que a gente está trabalhando nesse sentido. Então, se eu pego, pessoal, ó, se eu pego aqui, substituo esse seno por 1, ou por menos 1, olha o que eu vou obter. Se eu substituir ele por menos 1, eu vou ter o mínimo. Eu vou ter A menos B. Tá? Porque se ele for igual a menos 1, fica B vezes menos 1, fica menos B, aí fica A menos B. E quem será o máximo? O máximo é quando ele for igual a 1. Ó. Então, nós vamos ter A mais B. Tá? Então, essa é a imagem, tá bom? Nós vamos ter sempre trabalhar com esse limite do máximo e do mínimo. Já o período, na física, a gente aprendeu que o período, lá na física, ele fala o seguinte, é o tempo para que um fenômeno se repita, né? Para que um fenômeno se repita. No caso, por exemplo, os ponteiros do relógio, eles formam um movimento periódico. Então, o ponteiro das horas, para que ele saia do 12 e ele retorne ao 12, são 12 horas. O ponteiro dos minutos, para que ele saia lá do início, ele volte para o mesmo canto, ele precisa de 1 hora. E assim por diante. No nosso caso, pessoal, no caso da função trigonométrica, como é que nós vamos trabalhar? Observe aqui esse gráfico ao lado. Ó. Observe que ele começa aqui da origem, ele vai, atinge o máximo, decresce, volta para o zero. Ó. Depois ele vai lá no mínimo dela e volta para o zero. Isso fechando o ciclo, tá? No nosso caso, o período é o valor desse cara aqui, ó, onde eu fecho uma volta, aonde eu vou dar uma volta, vou completar uma volta, tá certo? Tem uma formulazinha, eu não sei se vocês lembram, que é a fórmula 2π sobre K, tá certo? Quem é o K? Esse termozinho aqui, ó, que multiplica o X. Ele que vai modificar o período, como eu disse, olha, o K que multiplica o X, ele vai alterar o período. Se esse movimento repetitivo vai se repetir num tempo menor ou num tempo maior, tá certo? Então, essa fórmula aqui, pessoal, ela é importantíssima. Ó. Por quê? Porque eu encontro o período sem precisar desenhar o gráfico, tá bom? Então, por exemplo, coloquei aqui um exemplo aqui do lado. Vamos analisar o gráfico. Nós temos a função f de x igual a seno de x. O que você analisa? O a é 0. Você não tem aí o parâmetro a. O b é igual a 1. Por que o b é 1? O b é o que multiplica o seno. Ó. É como se tivesse um 1 bem aqui. E no caso, o K, o C é 0, né? Ó, você vê que o X não está somado a ninguém. E o K é igual a 1. Esses são os parâmetros dessa função. Agora vamos analisar, ó, pessoal. Quando eu vou construir um gráfico, o que a gente aprendeu?
que a gente vai dando valores a x e vai achando os valores de sua imagem. Por exemplo, quando o x for 0, seno de 0 é 0. Então, o seno está partindo da origem. Quando ele for 90, quando o x for 90, nós aprendemos que o seno de 90 é 1. Ó. Ele atinge o seu máximo. Quando for 180, seno de 180 volta a ser 0. Seno de 3π sobre 2 passa a ser o mínimo, ó, menos 1. E, finalmente, ele fecha o ciclo, seno de 2π, que é igual a 0. E ele forma essa senoide. Ó. Essa seria a função mais simples que vocês poderiam pegar da função seno. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Olhando para esse gráfico, vocês têm que aprender isso, que o Enem cobra. Ó. Tu tem o máximo, tu tem o mínimo, tu tem o período, aqui é o período, o tempo que ele fechou uma volta, tá certo? Tudo bem? Então, tudo isso eu tenho que saber analisar na hora da prova, pessoal. Vocês vão ver que quando a gente começar a resolver as questões do Enem, tá? Eu botei aqui ao lado uma função modificando algumas coisas, olha. A função aqui é essa, ó. G de x é igual a 3 mais 2 seno x, tá? Vamos comparar com essa aqui, ó. Essa função, essa primeira, exemplo 1, nós sabemos que o domínio sempre será os reais, nunca vai mudar. A imagem, o mínimo é menos 1 e o máximo é 1. E o período é 2π sobre k. Quem é o k? O k é igual a 1. Então, eu vou ter 2π sobre 1. Beleza. Então, eu quero comparar essa função com essa outra aqui, ó. Vamos lá. O A é 3 aqui, né, pessoal? O A é 3. O B é 2. Ó. O C é 0, não tem o C, não tem nada somando a x. E nós temos que o K é igual a 1. Eu quero saber o que eu alterei nessa função. Lá nós tínhamos o A0 e o B1, né? Vocês viram lá naquela que eu tive máximo 1, mínimo menos 1. Quando eu for fazer aqui, olha, quem será o G máximo? O G será máximo quando esse cara for igual a 1, ó. Então, eu vou ter 2 vezes 1 e eu vou ter 5. O G mínimo, 3 mais 2 vezes menos 1, porque eu sei que ele será mínimo quando o seno for menos 1. Então, 3 menos 2 dá 1. Observe como eu alterei a imagem, pessoal. A imagem lá naquela outra era de menos 1 a 1. Aqui está indo de quanto? De 1 até 5. Tá? Então, tu modificou a imagem. Tu foi lá do 1 até o 5. Mas quem causou isso? Foi porque tu alterou o A e o B. Tá bom? O período não mudou, por quê? Porque o K continua sendo 1, tá certo? E lá na outra também é igual a 1. Então, eu vou ter 2π sobre 1. Aqui é 2π. E o domínio sempre será os reais. Então, nós temos que aprender a manusear esses termos, o A, o B, o C e o K. Porque nas últimas questões do Enem, é o que ele está trabalhando, tá bom? Então, ó, deixa eu pegar logo aqui, ó. Olha só, essa questão, pessoal, ela foi do Enem, tá? Eu escolhi aqui, depois a gente volta para aquela primeira. Olha só como o Enem está cobrando isso ultimamente. Ele me dá essa função aqui, ó. A vezes seno de B que multiplica x mais c. Aí, a função é essa. Tá bom? Aí ele diz, uma pessoa usa
Só um minutinho, sai aqui do... Uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som. A equação da onda está aqui, ó. Essa é a equação da onda, em que os parâmetros A, B e C são positivos. Informação importante. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som, ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. Então, se tu modificar os valores de A, B e C, o som pode tornar mais agudo, mais grave e assim por diante. A pessoa deseja tornar o som mais agudo. E ele diz o que tem que fazer, ó. Para isso, ele tem que diminuir o período. Ou seja, para fazer o que ele quer, ele tem que alterar o período. Aí a pergunta dele, ó, os únicos parâmetros que necessitam ser alterados, ou seja, para modificar o período, quem eu tenho que alterar, pessoal? O A, o B, o C, ou os três, ou só dois, o que vocês acham? Aí eu tenho que lembrar. Quem altera o período? Que foi que eu disse para vocês? Ó, vou voltar aqui. Eu disse para vocês, vem aqui, ó. Quem modifica o período é o K. E quem é o K? É esse termo que está multiplicando o X, pessoal. Tá certo? Só ele pode modificar o período, o restante não. O A e o B modificam a imagem, o C vai modificar as abscissas lá do gráfico, e o K é o único que modifica o período. Aí eu vou ver aqui, ó. Quem é o K aqui, ó? Ele ainda coloca um pequeno distrator aqui, mas dá para sair dele, ó. Se eu multiplicar isso aqui, ó, como é que vai ficar? Bx mais bc. Tá? Se eu comparar com aquela nossa função inicial, ó, a mais b sendo de c mais kx, observe. Esse cara aqui é o b, que ele está multiplicando o seno, tá? O k, que está multiplicando o x, é o b, e o bc está representando esse c aqui, tá certo? Então, ó, nesse caso, como eu quero alterar só o período, pessoal, eu vou ter que alterar quem? O termo que está multiplicando o x. Ou seja, eu tenho que modificar somente o b. Tá certo? Então, observe que é a questão do Enem teórica, onde ele quer só saber se você conhece, se você sabe o que significa cada parâmetro. Se ele quisesse modificar a imagem, pessoal, se ele quisesse modificar a imagem, ele teria que modificar esse A aqui, ó. Tá? O A. Tá bom? Se ele quisesse mudar a posição no eixo X, aí ele teria que modificar esse cara aqui, ó. Tá bom? Então, é muito importante que vocês aprendam a manusear esses parâmetros. Senão, vocês vão ter problemas na prova do Enem. Tá certo? E qualquer coisa, pode perguntar, pessoal. Se tem alguma coisa aqui no bate-papo. Não. Então, vamos para ver outra do Enem aqui. Ó, vamos fazer uma. Essa aqui, ó. Essa foi em 2014, ela, tá? Observe, vou dar algumas dicas para vocês que muitas vezes dá para a gente matar a questão pelos itens, ó. O que ele deu? Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, em Las Vegas. A figura representa o esboço dessa roda gigante, no qual o A representa uma dessas cadeiras. Fiquem de olho nesse A, tá? A partir da posição indicada em que OA se encontra paralela ao solo, ele está dizendo que isso aqui, ó, é paralela ao chão. Rotaciona-se no sentido anti-horário. Ele está indicando aqui, lá em cima, ó, em torno de O.
seja T o ângulo determinado por OA. Ou seja, quando esse A for mudando de posição, pessoal, vai mudando esse ângulo, ó, tá? Mudou de posição, o ângulo vai aumentando em relação à posição inicial. E F descreve a altura do ponto A. Ó, bem aqui a altura do ponto A é essa. Aqui ele já vai ter outra altura. Aqui ele já vai ter outra. E aí vai, né? Até ele atingir aqui a altura máxima, né? A altura máxima ele vai atingir nesse ponto. A altura mínima ele vai ser aqui, tá? Aí ele diz o seguinte, no caso, pessoal, em relação ao solo em função de T, após 2 voltas completas, qual desses gráficos, no caso, deixa eu dizer aqui para vocês, está faltando aqui, engoliu aqui, mas eu vou colocar na questão. Vou pegar aqui para vocês, está faltando uma informação aqui. Um minuto, deixa eu localizar. Aqui, vou fazer aqui no meu celular mesmo. Ó. Tá faltando aí uma informação. Sem ela a gente não resolve. Aqui, deixa eu ver, tá aqui. Faltando aqui uma informação importantíssima. Cadê? Esse aqui também não tem. Aí tá aqui. Tá aqui, ó. É isso que estava faltando, senão a gente não ia resolver nunca. Ó, tá faltando aqui um gráfico. Seguinte, olha o que esse gráfico te dá. Ele parte aqui do 88, tá? Ele vai até o 168, essa altura máxima, e a altura mínima dele aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele atinge o máximo, tá? Aí depois ele decresce, ele vem bem aqui, de novo ele atinge o máximo novamente, aí continua nessa brincadeira aqui, ó. Tá? Sem essa informação, pessoal, não dá para a gente resolver. Aí ele diz que aqui é o T em radianos e aqui é o F em metros, que é a altura, tá? Então, agora dá para a gente fazer. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. Observe que, olhando para esse gráfico, a gente tem que a altura máxima dele é quanto? A altura do A. A altura máxima é 168, tá? Então, essa informação era muito preciosa, porque, ó, qual dessas funções aqui, olhando para os itens A, B, C, D, pessoal, eu vou ter máximo 168, ó. Eu vou ter no item A, porque se o seno for 1, 80 mais 88, 168, eu vou ter no B, porque o cosseno também, o máximo é 1, então vou ter 168. Essa aqui já está fora, porque, ó, quando o cosseno for 1, eu vou ter 88 mais 168, ela vai ultrapassar o máximo, então está fora. E essas duas também, ó. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com seno e cosseno ao mesmo tempo. Esse gráfico ou é do seno ou é do cosseno.
Não pode ser os dois juntos, tá certo isso aí? Agora vamos lá. Eu já sei que é o item A ou o item B, porque os dois têm máximo 168. Agora, como eu faço para decidir qual dos dois? O A ou o B? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ponto bem aqui, ó, pessoal. Esse ponto bem aqui, ele está dizendo o que para mim? Quando t for zero, o F, a altura será 88. Esse ponto aqui vai decidir qual das duas vai dar certo. Se eu substituir no item A, ó, se eu substituir o t por zero, vai ficar F de zero é igual a 80 seno de zero mais 88. Seno de zero é zero, 0 vezes 80 é zero, sobrou 88. Então, ó, bateu lá com a informação. Se eu fizer o B, olha o que vai dar, olha o problema. 80 cosseno de zero mais 88. Só que o cosseno de zero é 1. Aí 80 mais 88 dá 168. Então, essa está fora. Então, como eu decidi essa questão? Primeiro, pelo máximo, eu procurei a função que gerava o máximo 68 e depois eu procurei qual das funções obedecia a esse ponto, passava por esse ponto, onde o t é zero e o f de zero tem que dar 88, certo? Então, isso aí já caiu algumas vezes, né, pessoal? Só para a gente decidir qual é a função. E sempre ele vai botar para a gente ficar na dúvida. No caso, a dúvida se é a função seno ou se é a função cosseno, tá? Deixa eu achar aqui outra do Enem. Ó. Essa aqui foi do ano passado. Foi considerada, pessoal, a questão mais difícil do ano passado, mas com algumas ressalvas. Quem fez aquela questão dos bombeiros, não sei se vocês lembram, a questão dos bombeiros foi a questão mais difícil do Enem, porque o pessoal não sabia nem o que fazer na questão. Nessa aqui, não. O pessoal soube o que fazer, mas não soube finalizar, caiu no distrator da questão. Então, ela não foi considerada aquela questão muito difícil. Ela foi considerada difícil porque o índice de erro foi alto, mas não foi considerada muito difícil porque a maioria caiu somente no distrator. Então, vamos dar uma olhada. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara está representado aqui, ó, por essa forma. Então, o pistão, pessoal, de um carro, ele fica nessa história de sobe e desce, né? Sobe e desce. Então, ele atinge a altura mínima, atinge a altura máxima. Ele fica nessa brincadeira aí. Então, essa era a função que determinava a altura do pistão. Esse T era o tempo, se eu não me engano, né? Vou já ver aqui, certo? Aí agora vamos continuar. A função está lá, eu desenhei, definida para T maior ou igual a zero. Observe, descreve como varia a altura medida em centímetros da sua parte superior do pistão, dentro da câmara, em função do tempo. O tempo está em quê? Segundos. Nas figuras estão indicadas as alturas dos pistões em dois instantes distintos. O valor do parâmetro B, olha, foi aí que pegou o pessoal, ele queria o valor desse cara aqui, ó. O valor do parâmetro B, que é dado por um número inteiro, outra coisinha que muita gente não prestou atenção, inteiro positivo, está relacionado com a velocidade do deslocamento. Outro detalhe, para que o motor tenha boa potência, é necessário que ele, em menos de 4 segundos, ó, em menos de 4 segundos, certo?
ele, após o início do funcionamento, a altura do pistão alcança, olha o detalhe, 3 vezes 6 centímetros. Foi aí que pegou todo mundo, né? Não sei se vocês lembram dela. Então, ele disse que o beta é positivo, uma informação. Ele falou que o motor, para ter boa potência, ele tem que, menos de 4 segundos, atingir 3 vezes a altura 6. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ele quer que esse H aqui seja igual a 6, 3 vezes, né? Então, e vocês sabem que isso pode acontecer com a função trigonométrica, né, pessoal? Porque, ó, ela fica nesse movimento periódico. Então, ela pode passar pela altura 6 infinitas vezes. Só que ele quer só 3 vezes. Então, vamos nós aqui. Vamos pegar essa função H é igual a 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2. Então, vamos lá. Eu quero que essa altura seja 6, então vou substituir aqui por 6. E eu acho que a maioria fez isso. Então, eu vou fazer isso. Beta t sobre 2 menos π sobre 2. 6 menos 4 dá 2. 4 seno de quê? Beta t sobre 2. Esse 4 vem para cá dividindo, então vai ficar 2 sobre 4 é igual a seno de beta t sobre 2. Então, nós chegamos a essa informação, pessoal, ó, que o seno desse arco aqui é igual ao meio, que foi que eu enchi o saco de vocês semana passada, essa semana também. Eu disse que ia precisar disso, não falei? Então, vamos nós. Quais são os arcos cujo seno é igual ao meio? Aí eu vou lá no ciclo, aonde o seno é o meio. É o famoso seno de 30, né? Π sobre 6. O que eu disse a vocês? Falei da simetria. Quais são os simétricos? Aqui nós vamos ter alfa, π menos alfa. Aqui é π mais alfa. E aqui é 2π menos alfa. Como eu quero que ele seja mais um meio, ou é este, ou é este. Aqui é 5π sobre 6, né? Pessoal, ó, agora vamos analisar. Nesse ponto, ele vai atingir a altura 6 pela primeira vez. Neste ponto aqui, 5π sobre 6, ele vai atingir a altura 6 pela segunda vez. Aí é que vem o distrator pesado. Aonde ele vai atingir a altura 6 pela terceira vez? Ó, aqui é a primeira, aqui é a segunda. Para ele atingir a terceira, ele vai ter que voltar para esse ponto, ó. Ou seja, π sobre 6, ele vai ter que dar uma volta completa, né? Ele vai ter que sair daqui até aqui, né? Então, é mais uma volta. Então, eu tenho aqui 6 vezes 2, 12, 13π sobre 6. Então, primeira vez, atingiu aonde? A altura 6, no π sobre 6. Segunda vez, ele atingiu a altura 6, aonde? No 5π sobre 6. E na terceira vez, que é o que interessa, foi no 13π sobre 6. Ou seja,
Nesse caso, ó, olha o que eu teria que fazer agora. Que beta t sobre 2 menos π sobre 2, como ele quer a terceira vez, é igual a 13 π sobre 2. Ou sobre 6, né? Desculpa. Tá? Aí vamos lá. Vamos isolar. Vou jogar esse π sobre 2 para o outro lado. Mais π sobre 2. Tá bom? Tirando aqui o MMC, que é 6. 6 por 6 dá 1, dá 13. 6 por 2 dá 3. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Beta t sobre 2 dá quanto? 16 π sobre 6, né? Sobre 6. Bom? Aí, no caso, pessoal, o que sobrava para a gente, ó? Simplificando isso aqui, eu vou fazer bem aqui, ó. Beta t sobre 2, simplificando, dava o quê? Ó, simplificando isso aqui, dava 8 π sobre 3, né? Esse 2 vai para lá multiplicando. Quanto é que seria o nosso t aí, ó? Beta t seria 16 π sobre 3, tá? Esse π aqui, ó, ele manda substituir por 3, ó. Então, desaparece. E aqui eu tenho que o t é 16 dividido por beta. Tá certo? Olha o que ele quer. Ele disse lá que o t tem que ser menor que 4. Aí o que eu tinha que fazer aqui? E 16 sobre beta tem que ser menor que 4. Então, eu tenho que 16 é menor que 4 beta, né? O beta vai ter que ser maior que 16 dividido por 4. 4. Qual é o próximo inteiro maior que 4? É o 5. Então, realmente, você resolvendo, você vai ver, pessoal, que não foi uma questão facinho. Não foi aquela questão, professor, que dava para resolver facilmente. Tinha vários distratores aí na história, né? Muitos distratores. Então, por isso que ela foi considerada a questão mais difícil da prova passada, tá bom? Então, vou responder aqui. Então, aí o que nós vamos fazer? Terça-feira, pessoal, a gente ainda vai continuar com a função seno, tá? Tá faltando um minutinho. Vamos continuar resolvendo função seno. Se vocês quiserem, a gente pode repetir alguma coisa, fazer as questões do Enem, do seno, tá bom? Aí, na sexta-feira que vem, que vai ser presencial, a gente já começa com a revisão geral sobre trigonometria, que foi pedido pelos alunos, tá bom? Então, aqui vai já encerrar. Diga lá, deixa eu ver aqui. Ok. Certo? Vou parar aqui a gravação. Depois eu envio aí para vocês. Tá bom? Bom dia aí para vocês, galera.